uma forte salva de palmas, meus senhores. Bem-vindos. Muito bom receber-vos aqui. Sentir a vossa energia para juntos conversarmos. É interessante termos que falar de desporto e falar de cultura, a olhar para tudo o que essas duas áreas podem contribuir para nos fortalecer. Chivaldo, bem-vindo. Como é que está? É confortável estar nessa posição? Quando há inversão de papéis? Vou-me habituando, mas é mais confortável estar aí desse lado. Mas pronto, vamos nos ajustando e a vida coloca-nos estes desafios e muitas das vezes temos de saber interpretar os vários desafios. Os vários papéis, os né? papéis, Os vários exato. papéis. Ivan, bem-vindo. Como é que estás? Bem, obrigado. É sempre um prazer voltar aqui ao teu programa e ter a oportunidade de falar da cultura e fazer essa interseção com outras áreas, não é? Exato. Sendo um homem da Mafalala, José Craveirinha também era um homem das artes, Profetizou a menina de ouro, né? um homem do desporto e profetizou precisamente todos esses aspectos ligados à nossa menina de ouro. Exato. Aliás, quem pensa Mafalala, pensa Gonzana, pensa tudo quanto existe no nosso circuito cultural, na história da nossa música, da nossa cultura. E, enfim, e uma pergunta introdutória para os dois. João Chival, como é que acha que podemos descodificar a relação que há entre o desporto e a cultura? Como é que podemos criar um caminho unidivisível que nos faça perceber que essas duas áreas são para além da performance, da manifestação, ou de uma partida de futebol, ou de basquetebol, ou da performance musical, mas é, acima de tudo, um lugar que nos une e que nos permite uma maior convergência? Bom, eu acho que são dois vetores, mais do que áreas, são dois vetores que podem ser muito bem usados para a afirmação de uma nação, de uma cultura, de um povo. Eu gosto muito de buscar o exemplo de Angola, que usou estes dois vetores para se fazer conhecer no mundo. Porque estes, quer o futebol, quer o desporto como a cultura, e de forma muito mediática a música, acabam por facilmente alcançar as pessoas. O futebol e a música, né? Vamos dizer o desporto e a música. Yeah. Sim, porque no caso de Angola não usou o futebol, o futebol apareceu num outro momento para se poder fazer conhecer. Onde reparar que pouco depois da independência, com os problemas de reconhecimento que o país teve, muito por culpa da forma como o processo de descolonização foi feito, Angola apostou em dois vetores importantes, cultura e desporto. Investiu tanto no desporto, essencialmente no basquetebol masculino, investiu no handball feminino e, simultaneamente, fez um grande investimento ao nível, particularmente da música. A indústria musical angolana foi muito intervencionada e os resultados disso foram visíveis. Portanto, não é um projeto de agora, é um processo histórico que é preciso que seja revisitado. O que é que Angola? É assim, saímos nós, eu, tu, o Ivan, vamos para qualquer parte, para qualquer país de expressão portuguesa, essencialmente quando vamos para Brasil e Portugal, e vem-nos falar português, a primeira coisa que te pergunta é se és angolano. É isso. Os angolanos são muito mais conhecidos no mundo que nós. Porquê? Porque a bandeira de Angola circulou por esta África toda, pelo basquetebol, ganhou 12 títulos, agora o mais recente no ano passado, e a bandeira de Angola circulou não só em palcos africanos, em Jogos Olímpicos, em campeonatos do mundo. Isso faz toda a diferença. E a música, Angola investiu numa dimensão mais do espaço lusófono e ela domina o espaço, tem uma inserção muito grande. É um ator relevante. É relevante. Vocês hão de se lembrar que para os estilos mais derivados do zouk, ao nível do espaço lusófono, houve momentos em que Cabo Verde liderou. Tinha os melhores cantores, tinha os hits. Os hits eram cabo-verdianos. Angola reverteu o cenário a partir do início dos anos 92, com aquela entrada forte dos Eduardo País e companhia. Angola usou este movimento e hoje é definitivamente, do ponto de vista dos estilos derivados do zouk, o país de expressão portuguesa muito mais forte, claro, ao nível da música. Portanto, são vetores que arrastam uma nação mais do que interpretar temas e ritmos. Mais do que jogar, cantar e dançar. E mais do que jogar, é transportar uma nação. É transportar uma nação. Ivan, consegues encontrar isto quando olhamos para a nossa história, o nosso país, que elementos cruzam o desporto, a cultura, como vetores relevantes que colocam a marca Moçambique no mundo? Como é que a nossa bandeira sempre esteve lá e temos exemplos positivos ou desafios no meio desse percurso? Olha, acho que estes dois vetores, como dizia o Chival, são extremamente importantes e são também catalisadores para a autoestima, para o orgulho nacional.
não apenas numa dimensão da performance, como foi bem dito aqui, mas também se olharmos para a questão das próprias infraestruturas, não é? Um estádio, um pavilhão, um complexo gimnodesportivo tem um impacto muito grande naquilo que é Uma vila olímpica, né? exatamente Yeah. Yeah. o equipamento urbano de qualquer cidade. Igualmente também falamos isso sobre aspectos culturais, um centro cultural, um museu e todas as outras infraestruturas associadas à cultura têm um impacto e mudam a forma e o ambiente em que se vive num contexto social. As cidades são conhecidas pelos museus. Exatamente. Pelos centros culturais, por aí adiante. Né? E inclusivamente Barcelona, que recebeu os Jogos Olímpicos em 92, fez toda uma estrutura para acolher esse evento. Há um patrimônio Sydney, que fica, né? exatamente. Sydney fez a mesma coisa. Praticamente todas as cidades acabam sendo alvo de grandes intervenções e isso também impacta naquilo que é a autoestima. E eu recupero novamente o Craveria, porque acho que é um homem das artes e letras, é também um grande desportista e criou uma utopia a partir desse elemento desportivo, a partir desse elemento cultural. Né? Quando pensamos as poesias sobre Joe Louis, sobre Jesse Owens, que Craveria escreveu, que já projetava nessa altura, nos anos 60, a ideia de um Moçambique forte, com presença nas Olimpíadas e todos esses aspectos que contribuíram imenso para a ideia da libertação, para a ideia de um país independente e Moçambique como uma nação vencedora. Então, a cultura e o desporto têm este condão de transformar, de sensibilizar e, sobretudo, de desenvolver um espírito emocional nas pessoas que vai refletir numa maior autoestima, num maior orgulho nacional. E acho que são exemplos claros este que temos de Angola, mas também tivemos isso no primeiro CAN em que a África do Sul organizou, logo depois da libertação de Mandela. Tivemos isso também com o Mandela a fazer o Mundial, a África do Sul a receber o Mundial de Rugby. Não é? Então o Springbok e a forma como este Springbok, que é a seleção de rugby sul-africana, foi capaz de juntar um povo que estava dividido por causa da questão do apartheid. Então estamos a falar de questões culturais que transformam sociedades, que transformam a maneira de ser e estar num país. Então, e permitem o respeito pela diversidade, não é? Sim, exatamente. Has de reparar, e mesmo nesta perspectiva, nós temos o nosso maior exemplo, a maior referência desportiva de todos os tempos de Moçambique, a Lourdes Mutola. Se você sai e diz Moçambique, uma das primeiras relações que se faz é Maria Mutola. Né? É assim que nós tratamos-la por Lourdes Mutola, o mundo conhece-la como Maria Mutola. Mas é a primeira a ligação que se faz, porque o atletismo tem esta particularidade. Hoje o mundo conhece o Tebogo, né? o Tswana que ganhou ouro olímpico e por aí em diante. Quando tens uma Lourdes Mutola, ela vai e arrasta, ou seja, é aquela atleta e ela foram várias conquistas, Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e outras competições, arrasta o nome Moçambique. Chegas, eu sou moçambicana, Maria Mutola. Portanto, estas coisas ajudam muito para é todo um povo, né? Exatamente. É todo um povo. E no CAN, porque a nossa conversa vai ter como base o CAN, há vários momentos que nós elegemos e um desses momentos que foi de grande destaque e circula na imprensa internacional é sem dúvidas o senhor Michel Kuka Mbolandinga, que é um congolês que cria um personagem que, sem dúvidas, ficou como um cartaz relevante e memória incontornável do CAN. É Patrício Lumumba do futebol, que acaba por, sem dúvidas, nas bancadas, influenciar um movimento muito especial. Aliás, há quem diga que a participação da República Democrática do Congo não foi simplesmente a carregar, obviamente, essa presença de Patrício Lumumba, mas foi carregar, acima de tudo, toda uma memória do continente africano, das nossas próprias referências. Nas bancadas, a torcida congolesa assumiu-se como um verdadeiro ator político-cultural, vestida com as cores nacionais, adornada com trajes tradicionais e marcada por uma energia coletiva constante, e transformou o espaço esportivo num palco de reivindicação simbólica. Não se tratou apenas de apoiar uma seleção, mas de afirmar uma história, um povo e uma consciência coletiva forjada na resistência ao colonialismo e à marginalização internacional. No centro desta encenação identitária destacou-se Michel Kuka Mbolandinga, figura improvável, que rapidamente se tornou incontornável, apelidado por muitos de Lumumba de futebol. Este super adepto emergiu como um símbolo político espontâneo do CAN 2025, conquistando a atenção mediática em África e fora do continente.
Mais do que um adepto, Cuca encarnou uma mensagem. É, sem dúvidas, um momento relevante. Um pouco desse excerto de celebração de África com essas imagens. Uma parte do que foi o CAN, o Patrício Lumumba do futebol. O que isto representou, Chival, no terreno? Esteve lá. Como é que isto mexeu com Marrocos, com o público, com as seleções, com a comunicação social? Bom, nós estamos em presença de um cidadão que completa 50 anos em setembro deste ano. Desde 2013 ele faz estas performances, muita gente não tem noção disso. Ele fazia, nesse caso, no seu país e passava completamente despercebido. Conheciam-no na República Democrática do Congo, nos jogos da seleção congolesa, sempre trajado a rigor com as cores da bandeira da República Democrática do Congo, mas ele começa a ganhar. A primeira vez que eu vi o Michel Nkuka foi em novembro do ano passado, quando se jogaram o play-off africano de qualificação para o Mundial, precisamente em Marrocos, e a República Democrática do Congo qualificou-se nessa competição para o play-off mundial, e foi a primeira vez que eu vi e achei interessante. Mas o Michel Nkuka chega a Marrocos agora para o CAN e numa sentada transforma-se no ícone, porque é algo, ou seja, foi ao melhor palco para poder mostrar-se para o mundo, não é? Um indivíduo que para 90 minutos na posição de Lumumba, uma manifestação, chama atenção, né? Chama atenção a qualquer um. Um posicionamento. Chama atenção. Repara que havia uma possibilidade, porque eu estive em Marrakech, de a República Democrática do Congo ir jogar a Marrakech se tem eliminado a Argélia, e nós todos, já que trabalhámos em Marrakech, dizíamos, nós queremos ver o Patrício Lumumba. Também nós entramos na onda. Portanto, é alguém que, mais do que interpretar uma figura icónica da política, pan-africanismo, um homem que defende a África, que defendeu a África, que infelizmente muito cedo tinha a África no coração. Mais do que isso, ele devolveu a figura de Patrício Lumumba. Repara que, por exemplo, no jogo em que a República Democrática do Congo é eliminada contra a Argélia, o jogador argelino que marcou o golo da vitória, ele faz um movimento, chega na presença do Michel Nkuka, levanta a mão e faz o sinal. Sim, faz, mas depois deita-se como quem diz, acabou Patrício Lumumba. Ele não tinha dimensão de quem era Patrício Lumumba, de tal sorte que a seguir a esse ato houve um pedido de desculpas, porque o mundo, o continente, começou a perceber quem efetivamente era Patrício Lumumba. Portanto, é uma figura que naturalmente valorizou-se enquanto que pessoa, mas trouxe de volta ao Patrício Lumumba, que é uma figura que passou a ser muito mais estudada, principalmente para gerações que pouco ou nada sabiam de Patrício Lumumba. Exato. Ivan, isto nos remete a esse lugar de reivindicação sobre a nossa história. Eu acho que quem pensa Patrício Lumumba e este posicionamento, acho que Michel Nkuka não apenas fez uma performance de quem está junto aos seus pares a fazer claque, mas é um posicionamento, uma reivindicação dessa história, desse passado e de um lugar no mundo, da história africana e das referências africanas, muitas vezes escondidas e injustiçadas pela história. O que isto deve representar quando pensamos, sobretudo, na velha conversa da restituição do património africano, que é um património que, mais do que material, é um património histórico e intelectual? É precisamente tudo isso que disseste, é sobretudo um resgate da memória, não é? E é sintomático daquilo que é a África no contexto atual e como estes ícones reinterpretam e encarnam aquilo que são símbolos, não é? Esquecidos e que são reavivados a partir destes fenómenos e que têm um papel extremamente importante sob o ponto de vista pedagógico, como dizia agora o Chival, e que vai passando também a importância para gerações mais novas e para outros espaços no mundo que desconhecem sobre a narrativa destas figuras. Eu acho que é, sobretudo, reclamar um lugar na história também daquilo que a África representa e que a África produziu e da importância e do valor deste mesmo património que está presente nessa historiografia que nós estamos a falar aqui. Então, este senhor foi capaz de
em 90 minutos e durante todo o CAN, fazer-nos lembrar sobre estes processos. A epopeia toda. Exatamente, e toda a utopia associada utopia, a pois. isso. Porque eu acho E que encontra o melhor palco, que é o CAN, para poder reivindicar isso, porque Patrício Lumumba defendia uma África unida, uma África desenvolvida, uma África melhor, e ele vai encontrar o melhor palco. Portanto, faz ressurgir aqui a figura de Nações Patrício Lumumba. africanas. Absolutamente. todas E as aí eu africanas. penso que a África tende a aproveitar esta oportunidade para redesenhar, reconstruir ou reescrever ou reivindicar, como dizias há pouco, o seu espaço e a sua narrativa, porque quando nós pegamos numa figura desta dimensão, e depois que vamos começar a pensar no Kwame Nkrumah, vamos começar a pensar Absolutamente. no Samora Machel, todas estas figuras Absolutamente. que construíram o continente. Yeah. Yeah. E acho que é isso, a ausência de símbolos e referências positivas no contexto que o Michel Kuka Exato. traz e que começa também a discutir, a trazer esse debate para as nossas próprias narrativas. O que é que nós temos também? Começamos a ficar preocupados com isso, que nós queremos apresentar os nossos próprios símbolos e estimula todo mundo a fazer um pouco desse exercício. E é uma crítica muito grande quando pensamos Congo, a grande nação, Congo, o grande país Congo, que também atravessa momentos desafiadores, e quando pensamos a questão das guerras nos nossos continentes, essa reivindicação também que faz pensar as outras valências dos nossos países, a África, os nossos países, para além dos conflitos, para além da miséria. Existe uma outra África que quer ser discutida a partir de uma outra lente e de outras formas. Como é que isto também nos remete a esse lugar? Eu penso que este exemplo do Michel Kuka, ele resume todas essas questões que a África se debate hoje, não é? E passa precisamente pela ideia do futuro, que sociedade nós queremos amanhã e como é que essa sociedade se constrói se não temos noção de onde nós viemos, não é? É este exercício da história que Não é vamos esquecer rever, o tempo que passou, o já tempo dizia que Samora passou Machel. e todas essas coisas, mas que é extremamente importante, não é? E como nós nos posicionamos hoje como africanos e que noção temos do esforço e do sacrifício que foi feito por todos esses africanos que lideraram este processo das revoluções e das libertações. Então, é trazer essa questão à ribalta, é começar a discutir isso e pensar precisamente o futuro, não é? E acho que o futuro vive hoje, vive agora, né? E transformamos ele e montamos ele a partir destas ações. Pois, né? pois, meus senhores, vou apelar à capacidade de síntese, ainda temos muito mais. Chival, para fechar mesmo, Michel Kuka. Michel Kuka, eu acho que ele devolve-nos a ideia de, como dizia o Ivan há pouco, nós temos uma figura que nos devolve para a África. Os africanos têm de voltar para a África. Nós Os estamos africanos em têm de África, voltar para a África. mas Isso é nós, muito não forte. estamos, mas nós não estamos em África. Nós estamos em África com as mentes colocadas em outros locais. Há um lugar que está perdido. E há um lugar perdido e nós, quando trazemos este tipo de figuras, e depois o debate que se cria, afinal, quem é um Patrício Lumumba? As pessoas começam hoje a perguntar-se e hoje há quem começa a dizer, as pessoas têm de explicar como é que o Patrício Lumumba Há quem cresceu deixou num bairro que chama-se Patrício Lumumba e não sabe quem é o Patrício Lumumba. Portanto, nós temos que conhecer esta figura como outras tantas figuras africanas. Agora, os clubes africanos também revelaram o compromisso de preservar as suas raízes e a sua cultura. Temos imagens nos balneários, nos bastidores dessa celebração. E peço aqui aos colegas para que possam mostrar essas imagens, porque nos bastidores e balneários do CAN 2025, os clubes africanos revelaram uma riqueza cultural vibrante, expressa em cânticos tradicionais, danças espontâneas e rituais de motivação coletiva. Estes momentos reforçam a identidade, a união do grupo e o orgulho nas raízes africanas, transformando o espaço interno numa extensão da cultura do continente. Mais do que a preparação competitiva, é ali que a herança cultural se afirma com força e inspiração dentro de campo. Chival, estes momentos, que impacto tiveram? Como é que isto foi também um instrumento de mobilização? Olha, isto marca um bocadinho, cada um quer trazer o seu país. Estes são os jogadores de futebol, são ídolos, mas mais do que serem ídolos, eles também têm os seus ídolos na cultura, na música em particular, e eles mostram que efetivamente não se anda sozinho. Ok? Nós temos aqui, vimos a Nigéria, aqui esta seleção de Angola, com muitas performances do Kuduro, os nossos moçambicanos com algumas performances do Panza, Camarões, África do Sul, mas esta é uma marca que começa a ser, quem não faz isto começa a sentir-se
à margem do processo. Parece que já faz parte, Já faz parte da do festa. espetáculo todo, né? É isto que faz de África um continente diferente, um continente único que tem as suas particularidades. Estes são os nossos. né? São os nós, já. Estes são os Essa nossos. coreografia é incrível. Essa coreografia é Aqui incrível. são cânticos que são. Dá para ouvir até. Dá para ouvir. Vamos ouvir um pouco, vamos ouvir um pouco. Dá para ouvir. Isto é ritualístico também, de certo É modo. ritualístico, e estamos a ter ela, Chiquinho, o Ezo, diz, né? Vamos trabalhar pelo nosso Chiquinho, que é uma espécie de vénia ao Chiquinho Conde. E depois, o que é interessante? Aqui canta-se muito em Ronga, em Xangana e tudo mais, mas há detalhes importantes. O Reinildo é beirense. É verdade. E é um dos líderes deste movimento. Sim. Nós sabemos que a seleção moçambicana tem hoje muitos atletas que foram naturalizados, portanto cresceram num contexto diferente. O Guima, o Alfonso Amado está aí na imagem, o recém-entrado também, Diego Kalila. E eles fazem, repara para eles, estão aqui, estão a vibrar, né? faz parte do voltar a processo, casa mesmo, estão a voltar a profundamente. casa. E isto faz a cultura de um povo. Nós estamos presentes e nós queremos mostrar que Moçambique é um povo com cultura e Moçambique pode participar. Portanto, a África tem muito. É como disse, os africanos têm de voltar para a África. Para perceberem isto é bonito, é interessante partilhar, porque é a nossa forma de fazer desporto. E a nossa forma também de nossa dizer alegria. que viemos de algum lugar. Eu acho que Chival refere-se a isto. Acho que esta manifestação remete-nos já a esse orgulho destes atletas de assumirem que vêm de algum lugar. Esses cânticos são de qualquer coisa, como de Lisa, Maziones, etc. É toda uma diversidade que faz parte de nós. Ivan, como é que isto também acaba por nos trazer ao de cima esse lugar de origem? Esses cânticos, essas tradições que ecoam. Olha, é super interessante e ver esses vídeos agora remeteu uma celebração também da seleção da França quando ganhou o Mundial. E é uma seleção constituída por vários jogadores africanos. A nossa seleção. É também, precisamente, é também esse momento da apropriação, não é? Em que a gente volta às raízes, como conversávamos aqui agora, e que faz e transpira a identidade. E a identidade, por uma nacionalidade ou por uma geografia qualquer em que a pessoa se encontre, mantém-se sempre a mesma. É a nossa identidade, é aquilo que a nossa mãe nos passou, é a primeira língua, é a comida que comemos e todos esses aspectos que estão associados a isso, que caracterizam de facto estes atletas e caracterizam a nós próprios como africanos. Sem dúvidas. Agora, Cheval, quero acrescentar um ponto sobre isto? Não, da caracterização das nossas próprias identidades? Eu fico arrepiado quando vejo essas imagens, porque elas desconstroem um bocadinho a narrativa que até anda muito na mente de muitos africanos, de que não existe uma África. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que nós percebermos a força que temos, ninguém nos para. O ponto é que nós não percebemos ainda a força que temos. E temos muito Estamos muito mostrar. dominados. Temos muito por mostrar. Estamos muito porque ainda é cru, é pouco conhecido. Nós estamos muito dominados por uma narrativa ocidental. Nós temos a nossa narrativa e se nós expusermos a nossa narrativa, eu não vou dizer que é mais interessante ver futebol em África ou ver na Europa ou ver onde quer que seja. Mas nós temos a nossa forma própria de fazer as coisas. E essa forma de fazer, de mostrar as coisas, nós temos de aproveitar estes momentos para mostrarmos ao mundo o que nós somos. A nossa força, a nossa alegria está aí. Porque é isto que faz diferença. Nós somos alegres e essa alegria para mim é qualquer coisa que eu não O nosso jeito alegre de chorar. Eu acho que é interessante porque este CAN trouxe vários elementos associados a essa questão da nossa identidade e que teve uma repercussão também na diáspora africana. No orgulho dessa mesma diáspora, estar a acompanhar o CAN e estar a acompanhar, por exemplo, vi a celebração no Times Square, em Nova York. Vários pontos do mundo, cidades icónicas, a transmitirem o jogo do CAN. Então foi um fenómeno, acho que pela primeira vez, salvo qualquer outro erro, mas que este CAN furou barreiras pelo impacto. Todos os recordes foram batidos em termos de broadcasters. Chegamos a 111 broadcasters, 180 países do mundo a acompanhar. Isso é muito. Ainda hoje, ontem e hoje, a CAF divulgou os números em termos
de likes, partilhas nas redes sociais, os números estratosféricos. Portanto, este CAN foi qualquer coisa portanto, é um palco mais interessante para nós reivindicarmos. O que isso denuncia, Chival? O que África é o denuncia... futuro. África é o futuro. É o Há muitas futuro. razões para acreditar em africanos. futuro Todas é as razões. Sabes o que eu acho que é interessante? Há alguns visionários que perceberam isso. Yeah. E este CAN foi muito rico, porque eu acho que a CAF percebeu que este era o CAN da África. Era um momento certo para nós partirmos para a exposição internacional. Repara que há um investimento até em se ir buscar influências de vários domínios. Houve várias influências, cantores, o Akon esteve lá, estiveram atores. Não quero estragar o teu alinhamento, mas estou a dizer que a África abriu-se para o mundo e a África mostrou-se. Temos uma força que tem que ser explorada. Agora, nós é que temos que descobrir, nós temos de perceber essa força que nós temos. Exato. Ivan, como aproveitar isto? Vamos fechar esse capítulo. Como aproveitar isto? Capitalizar isto? Estamos na moda, mais uma Eu vez. penso que a comunicação é a grande arma deste processo todo. E o uso Aproveitar este caudal todo. E continuar nessa onda e todas essas manifestações artísticas, culturais. Hoje em dia temos o amapiano nas principais pistas de dança, temos os afrobeats nigerianos também a fazerem sucesso e a vermos grandes celebridades associadas a esses movimentos. E é a partir dessa manifestação internacional que temos espaço para entrar e irmos introduzindo outras questões e outras Mas sabes expressões que eu gosto do que africanas. o Ivan aqui refere-se ao amapiano. Podemos olhar para o exemplo da Kizomba e tudo mais. É nós assumirmos uma agenda e dizermos assim, o que é que facilmente torna Moçambique uma marca visível lá fora? E identificarmos fácil na cultura, no desporto e dizermos o que é que nos facilmente nos O coloca verbo no mais mundo. fácil, não é, de se pronunciar Exato, sobre nós o no que mundo. o que é mais fácil. Olhamos para nós e dizemos, esta é a nossa agenda. Portanto, toda a comunicação institucional, cultural, a todos os níveis, Associar-se a isto. está associada a isto. É a nossa agenda. Está aí consultoria gratuita aqui. Pronto. Está aí Porque isso me preocupa. É verdade. Eu vejo nós a consumirmos a Mapiano. É interessante. Sim. Nós a consumirmos a Kizomba, até dizemos... Mas já quando é que fazemos vai melhor. chegar a vez da Quando é que vai chegar a marrabenta? vez da marrabenta? Quando é que vai chegar? E outros estilos Sim, do tufo. do Cadoda agora, Do por Cadoda, exemplo. Né? é verdade, Cadoda. E há músicos que resgataram isso. Outro capítulo é sobre isso, as celebridades africanas que estiveram em peso. Burna Boy, Akon e tantos outros, músicos, atores, produtores de conteúdos, ajudaram a projetar a diversidade e a riqueza das expressões africanas durante o CAN 2025, associando o espetáculo desportivo a narrativas de identidade, de memória e criatividade. Essas personalidades funcionam como embaixadores culturais, reforçando a ligação entre o desporto e as comunidades que o vivem intensamente. A sua participação em cerimônias, debates e eventos paralelos contribuiu para valorizar o património cultural africano, promovendo o diálogo entre gerações e países, num contexto de celebração coletiva. Ivan, já falavas disto, desse envolvimento necessário de várias forças relevantes. Como é que isto também foi uma mensagem relevante por aquilo que viste? Quando vemos o Speed, por exemplo, que influencia muitos jovens, é um grande influencer, passou por Moçambique. Como é que isto é uma peça importante a aproveitar? É uma confirmação, sobretudo, da potência existente em África e como essa potência começa a ser cada vez mais influenciadora a nível global, né? E isto traz-nos uma noção de showbiz, uma noção de celebridade, uma noção de maior orgulho, que eu acho que a questão do orgulho, da autoestima, é fundamental e nós durante muito tempo tivemos essa questão fragilizada. A nossa autoestima foi ofuscada, né? Muito baixa e sem queremos assumir as nossas origens, e isto começa a ser o contrário, um exercício contra a corrente do que o passado nos trouxe, e a trazer e afirmar com força e veemência que estamos aqui e viemos para conquistar. É o que eu vejo, é aquilo que eu sinto, que inclusivamente as minhas filhas começam também a ter uma outra postura face ao mundo a partir disto. É como se fosse um espelho, são o africano a ver-se em grandes plataformas de si próprio. Absolutamente, e a ser notícia pela positiva, não é? Então esse é um aspecto extremamente importante que caracteriza este CAN e que fez com que muitas mentes e perspectivas mudassem a partir disto. Pois, Chival, como é que Marrakech ou Marrocos viveu isto e vibrou isto? Qual foi o impacto da presença destas personalidades? Você perceber que, começando pelo campo desportivo, perceber que vai estar o Zinedine Zidane
numa box vai estar o Kylian Mbappé, noutra vai Numa estar... box, o que é isso? Uma box é na zona VIP, na zona VIP, né? Na zona VIP, ele está ali, está a assistir o jogo. É você olhar para o lado e perceber que o Econ está ali e estão todos estes monstros, eu prefiro chamar assim no bom sentido, da cultura, do desporto, das artes e tudo mais. Mas é acima de tudo você encontrar neste evento, para mim, o Cannes é o maior, é a maior plataforma de reivindicação da africanicidade, da exposição. É o espaço onde os africanos encontram-se. Nós temos vários festivais culturais. A questão é a seguinte, é que o desporto facilmente alcança rapidamente as pessoas. São nações que estão a jogar. É o veículo mais rápido, né? É o veículo mais rápido, tem a televisão que chega a todo mundo. Então é muito mais fácil associar todos os outros atores a esse movimento. Olha, tens um dos maiores movimentos desportivos do mundo, que é o Super Bowl americano. Aquele evento, aquela final, que é conhecida como reserva um espaço para os melhores intérpretes da música americana para aquele dia. É um evento desportivo que associa a si a um outro movimento, que é um espetáculo, em que diz a Rihanna vai cantar 2 minutos, apenas isso. Portanto, esta complementaridade é necessária. E isso faz-me baixar e pensar o seguinte: Moçambique, os Mambas estiveram no Cannes, e eu gostei de uma coisa. Só foram os Mambas. O movimento que o Emerson Miranda fez da barba. Uma coisa que aparentemente foi aqui no área TVM, VIP do André Manhessa. Viralizou. O Emerson é amante de desporto, age mais na área do entretenimento, da cultura, mas ele arrastou consigo os Mambas, porque os Mambas não devem e não podem fez andar despertar sozinhos. uma crença, Uma né? crença. De uma nação. O que eu estou a querer dizer é o seguinte: não vou perguntar onde estavam, mas o que eu quero dizer é que no futuro, Estátua para Emerson Miranda. o que eu espero é que os nossos cantores apareçam e gritem Mambas juntos. Da mesma forma que os nossos jogadores, os nossos atletas têm de gritar, o Mr. Bau tem de gritar, Assa Matusse, tem de gritar. Portanto, nós temos que gritar juntos, da mesma forma que nós estamos aqui, e faz muito bem a Mafalala com o seu museu, que interliga todas as valências que tem em prol de um país que se chama para Moçambique. sermos Portanto, todos. É aproveitar os grandes momentos para colocar todos e nós facilmente chegamos Imediatamente passamos para um outro capítulo, a celebração em Dakar, a grande festa de Dakar. Foi um grande momento, né? Vocês dois já estiveram em Dakar, não é? Eu infelizmente não. O Ivan já esteve. Infelizmente não, mas é daquelas Espero coisas ir que à Bienal de Dakar. Eu costumo dizer o seguinte: se hoje me apareceres e me perguntares, agora pergunto, onde é que tu queres ir? Qual é o país ou a cidade que tu queres ir? Sempre estanejar, independentemente do estado de lucidez que eu estiver, eu escrevo Dakar. sempre estanejar Dakar. Hashtag Vale Dakar. Ok, Ivan, Dakar é uma cidade por si só já muito criativa, né? Essas imagens quando chegam, que revelam sobre o que Dakar tem a dizer ao mundo sobre a sua resistência cultural, com a Bienal de Dakar, mas este movimento e esta energia toda proporcionada pela vitória no Cannes, como é que é um reforço importante? Estás a reparar que está ali o Lumumba? Está ali. O Lumumba está ali. Mais uma vez. Acho que é mesmo isso, é reflexo dessa criatividade. Acho que um dos maiores palcos africanos das artes é precisamente a cidade de Dakar. É um lugar também rico em histórico e com um património cultural imenso que tem gerações e gerações, séculos de tradição. E esta cultura também muito ligada ao deserto, ao Saara, associada também à religião islâmica, e que faz um cruzamento interessante com a condição do africano. E chega numa boa altura da transição, até do ponto de vista político, né? Precisamente, e com uma liderança jovem, com uma liderança que faz vários desafios. Isso resolve muitos problemas sociais e políticos para uma nação, na tua opinião? Eu penso que é o tal futuro que estamos a falar, né? Pensar, por exemplo, um presidente que tem 2 mulheres e que assume este elemento tradicional africano como uma maneira de ser um novo posicionamento protocolar que estamos a assistir do ponto de vista presidencial. Né? E é uma questão africana, né? Então, é olhar para a coisa também nesse prisma. Há uma série de standards e de paradigmas que estão a ser quebrados e que estamos a entrar
entrar no novo normal a partir de condições e de pressupostos africanos, efetivamente. Eu imagino que a cidade estava engalanada, estava em festa, e sinto que o Senegal e a África Ocidental, de uma maneira geral, sempre foi o ponteiro e o termômetro daquilo que eram as tendências africanas, não é? Então, isto também traz um desafio para que a própria África Austral, para que Moçambique e todos os outros também comecem a pensar outros centros no continente que possam desenvolver e que possam também apresentar essa diversidade que está presente no continente. Pois, Chivaldo. Não, eu gosto e por tudo que aconteceu na final do CAN, a polêmica toda à volta daquilo, não sei se relacionado ou se antes, o Akon faz uma entrevista em que diz o seguinte: tu tens de escolher o que vendes para mim. Yeah. Né? E felizmente, das vezes que eu tenho contacto com gente do Senegal, essencialmente em eventos desportivos, a África consegue mostrar-nos exatamente isto, esta força. Então, nós os africanos temos de começar a dizer que esta capital africana da cultura, o africano tem de saber que se quer fazer cultura, é onde se faz melhor cultura, onde se movimenta, onde se colocam todos os africanos juntos, é em Dakar. O africano tem de saber isso, tem de ter Dakar no seu roteiro e assumir que é um ponto. A nossa Bienal é lá, não é? É lá. Mas isso tem que ser de domínio todo. O que me entristece em África é eu compreender que um país de colónia portuguesa, sei mais de Portugal e Espanha e sei muito menos de Zimbábue. Portanto, Real Madrid, o zimbabueano sabe mais Yeah. da Inglaterra e os vizinhos da Inglaterra sabem menos da Zâmbia. Isso. O marfinense sabe mais da França e os vizinhos de França sabem pouco da Tanzânia. Portanto, esta confusão que faz, nós temos a ideia de temos de voltar para a África é exatamente Temos de voltar para a África. Vamos quase 3 minutos, temos 3 minutos para terminar. Já de volta aqui a casa, mesmo para o fim da memória, recuar no tempo. Gonzana prestou homenagem a Matateu. Este é o som. Esta é uma homenagem a Matateu, não podemos esquecer o tempo que passou, não é? Absolutamente. O que Gonzana deve nos remeter a pensar sobre esta coexistência? É precisamente este impacto que o desporto tem nas pessoas e a emoção que ele estimula, né? Acho que até hoje ouvir esta música é sobretudo um documento também. É um documento. É um documento. De uma época, que a gente fixou uma época. Exatamente, a gente referencia isto para justificar e mostrar a grandeza de Matateu, não é? Imagina uma criança hoje que nunca viu falar, que nunca viu, inclusivamente. Pode até ter um primo que chama-se Matateu. Exatamente, mas não sabe de onde é que vem. Então, ouvir esta música mantém sempre viva e eterniza esta figura. Mas é, sobretudo, no meu ponto de vista, um exercício de memória importante, que vai na onda do tal documento que eu falava, mas que traz a emoção. O papel da arte em expressar e manifestar as emoções que o desporto nos traz. Quem fala de Matateu também fala do Plutónio, que fez homenagem a Janica Tamo. Como é que isto é importante? Temos essas imagens, produção, por favor. É exatamente isso que eu me refiro. Primeiro, eu começaria sempre por trás, né? Ninguém, não há uma nação que se constrói sem referências. Moçambique tem as suas referências, obviamente que num outro contexto eram portugueses e só podiam jogar por Portugal, porque Moçambique não existia como Estado nessa altura. Os Matateus, Eusébios, os Colunas e companhia, eles foram, e esta do Plutónio com Janica Tamo é um pouco disto que eu pretendo. Ou seja, como é que tu interligas o maior desportista moçambicano com o maior cantor moçambicano, por exemplo? Tem de existir esta ligação, porque nós não nos vamos fazer conhecer. Eu costumo dizer, Moçambique tem de ser menos desconhecido, porque nós somos um país desconhecido. Então, como é que nós conseguimos juntar? Nós não vamos andar a solo. Os músicos a solo, os temos homens de caminhar juntos, né? os esportistas, temos de caminhar juntos para construir uma nação que se chama Moçambique. Meus senhores, estamos a terminar a nossa conversa. Qual é o maior petróleo de África? Ivan. A cultura. Assino por baixo. Não tenho mais. A nossa cultura não existe igual. Não existe igual, e eu acho que costumo dizer que a música, a cultura africana são as maiores do mundo. Está tudo dito. Muito obrigado a todos. Leiam bons livros. Vejam bons filmes, leiam sobre a nossa história, escutem boa música. Até para a semana. Um abraço a todos. Boa noite.
Obrigado, meus senhores. Obrigado.